Pessoal, vou mostrar para vocês agora, tá, a implementação da busca com informação, tá? Então agora eu criei um notebookzinho aqui, a busca informada, tá? Não vou fazer tudo do zero, programar tudo que demorou pra caramba o outro vídeo, eu tinha que passar alguns conceitos, mas agora eu vou mostrar os conceitos, as diferenças dos conceitos para vocês, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar mudar em relação à busca não informada, tá? É que agora eu preciso, caso vá utilizar a função de custo, né, dentro da função de avaliação, o custo de mover de um estado para o outro, tá? Então eu tenho esse arquivinho aqui, distância cidades txt, que é esse arquivinho aqui do lado, em que eu tenho um par de cidades, a distância entre esse par de cidades, tá? Eu também criei um arquivinho latitude, longitude. Esse arquivinho aqui ele equivale a esse que está nos exercícios, tá? Esse é mesmo custo do caminho. E depois criei um arquivinho aqui que é o latitude e longitude, que eu tentei meio que olhando esse mapa aqui, definir uma posição de latitude e longitude para a gente poder calcular a distância em linha reta entre esses caras como heurística. Tá? Bom, o que mais que mudou? Tá? Dentro do mapa, a única coisa que mudou foi esta parte aqui, que antigamente eu só tinha um par de cidades, cidade 1, cidade 2, para saber quem que era vizinho, tá? Só que agora eu tenho a distância entre as cidades também. Então na hora de eu listar os meus vizinhos, eu não vou só listar os vizinhos, mas como eu vou considerar nessa listagem a distância para os meus vizinhos também, tá? Seria o custo do caminho para os meus vizinhos. Aqui eu utilizei um conceito um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês, que é o conceito de desempacotamento, tá? Perceba que eu tenho cidade 1, cidade 2, cidade 3, um monte de variáveis igual a uma outra coisa, tá? O que está acontecendo aqui por debaixo dos panos, tá? Se a gente tem uma estrutura de dados composta, por exemplo, uma tupla, tá? Vou colocar aqui, ó, tupla A, B e C, tá? Hora que eu tenho uma série de variáveis aqui separadas por vírgula e faço ela ser igual ou receber o valor de uma estrutura composta, tá? O que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, print A, print B e o print C. Tá? Ele vai pegar cada posiçãozinha dessa estrutura composta e respectivamente atribuir em sequência a essas variáveis que eu tenho aqui, tá? Isso vale para tupla, se eu tiver lista também, ó. O efeito é o mesmo, tá? Então aqui em cima, na hora de fazer a leitura, só por questão de facilidade, já passei esse conceito para vocês. Opa. Tá aqui eu estou fazendo o desempacotamento. Então eu dou um split na linha, né? Que ela vai gerar um vetor, né? Cada posição do vetor seria cada item desses daqui, e aí eu estou separando ponto e vírgula. Estou dando esse ponto strip, que o ponto strip ele elimina os barra N no final da leitura. Então foi só isso que mudou aqui. No estado, tá? Antigamente a gente tinha o identificador, o custo, tá? Sempre custo unitário, e o pai. Agora eu coloquei mais dois campinhos aqui, tá? No estado. Um que esse valor aqui da heurística, a princípio ela é none, né? Desculpa, não era zero não, tá? Um que é o valor da função heurística, tá? Então, por exemplo, a hora que se a gente tiver heurística, a gente pode calcular a distância em linha reta entre os nós, e depois a função de avaliação, tá? A função de avaliação, ela sempre vai considerar os campos do próprio estado, que pode ser o custo, pode ser heurística ou pode ser os dois, tá? Eu fiz dessa forma para deixar o algoritmo de busca bem mais simples da gente entender, mas por contrapartida eu precisei armazenar dentro do nó. O custo eu já teria que armazenar de qualquer forma, mas o valor da heurística do nó, o compromissor é o nó, se não tiver função heurística não vai ter problema, tá? E depois a avaliação desse nó, o compromissor é para eu reposicionar esse nó na lista de prioridades, tá? E consequentemente eu tive que alterar aqui na hora de exibir também a representação do nó, colocar a avaliação e a heurística aqui, tá? Bom, no meu algoritmo de busca, o que mudou? Tá? Basicamente esse campo extra aqui da heurística, que se não quiser passar, ó, de cara ele é none, e se ele for none, tá? Eu nunca vou utilizar ele aqui, então eu sempre verifico, ó, a heurística é diferente de none? Se for diferente, eu tenho heurística, eu calculo a heurística. Se não tiver, não tem problema, vai funcionar sem heurística também, tá?
Aqui não mudou nada, né? Só tem esse self-heurística. E aqui na nossa solução de busca, o que mudou? Tá? Basicamente mudou o seguinte, ó. Aqui continuou absolutamente a mesma coisa. Tá? O que vai mudar é isso daqui, ó. Na hora de eu gerar os sucessores, tá? Esse cara aqui, ó, que eu tenho o método gerar sucessores. Na verdade aqui seria gerar adjacentes, mas por que eu chamei de sucessores? Mas enfim, depois eu vou trocar para deixar mais bonitinho. Mas é o da regra, né? Gerar sucessores da regra, que é o que vai gerar os estados vizinhos. Beleza. Mas é os sucessores mesmo no meu nó, eu tenho essa função aqui que é o gerar sucessores. Que aí eu vou pegar cada adjacente, né? Cada possível estado resultante de uma ação e criar de fato esses estados. Né? Então aqui no gerar sucessores, ó, eu pego o vizinho, o custo do vizinho, de cada um daqueles adjacentes que está vindo... por exemplo, se eu estou em Arad, eu posso ir para Sibiu, nem lembro mais para onde que eu posso ir, né? Sibiu, Zerim, de Timisoara. Então esses caras aqui serão sucessores, tá? E aí dentro do gerar sucessores eu monto o estado sucessor, lembrando que o estado ele tem quem que é o pai, ele tem qual que é o custo, tá? Então eu estou montando essas informações aqui dentro. Então para cada adjacente eu pego o identificador do nó adjacente e o custo para ir para esse nó. Né? E aí eu monto o estado, ó, com o identificador vizinho, com o custo do espaço do estado pai mais o custo do vizinho. Lembrando que, por exemplo, ó, se eu estou em Sibiu eu quero ir para Fagaras, o custo para chegar até em Fagaras é o custo desde o estado inicial até aqui. Então, desde o estado inicial, então, por exemplo, ó, de Arad para Fagaras 140, daqui de Sibiu para Fagaras é 99. Então, tem que ser esse custo acumulado, que é o custo total até Fagaras. Então, se eu já fiz o custo acumulado até o pai, basta eu pegar esse custo do pai e acumular com esse custo de vir do pai para mim. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu pego o custo do pai, ó, estado pai custo, mais o custo do vizinho, que é esse cara aqui. Tá? Aí eu pego o identificador do pai. E a princípio, tá, esta informação aqui do estado é a função, a informação heurística. Não, desculpa. Aqui eu estava confundindo estado com outra coisa, é zero mesmo, tá? Aqui é a heurística desse cara aqui. Aqui, se não vier nada, vai ser zero. Se não, vai ser não. Na verdade, aqui sempre poderia ser heurística igual a heurística, né? Eu que fiz errado aqui. A gente confundiu com o algoritmo lá embaixo, tá? Onde é que eu tava? Tava aqui. Mas funciona também da mesma forma, que sempre vai ser diferente de nome. Aí, beleza. Aqui eu verifico, ó, essa função heurística, que agora sim tá certo, tá? Que é um objeto, na verdade. Eu vou mostrar para vocês. É diferente de nome? Se tiver esse objeto, eu vou calcular a heurística do meu estado. Como que funciona essa função heurística? Ó, lá na função heurística, tá aqui, ó, eu tenho o método calculo heurística, em que eu passo o estado objetivo, ele está definido no meu problema de busca. Vou mostrar aqui, cadê o cálculo heurística, meu filho? Tá aqui, ó. Tá? O estado objetivo está definido no meu problema de busca. E aí, ó, nesse meu problema específico, eu criei essa classe aqui, heurística, em linha reta, que eu quero calcular a distância em linha reta entre esses dois pontos, tá? Então, eu passei aquele caminho, o arquivo de caminho em linha reta, estou pegando sempre a latitude e a longitude, criando um dicionário, ó, para cada cidade, certo? Eu armazeno a latitude e a longitude. Então, a chave é a cidade, tá? E o valor do mapeamento é uma tuplinha com a latitude e longitude. Beleza. E aí, dado que eu passei um cálculo heurística, um estado e estado objetivo, eu vou pegar quais são as coordenadas no meu primeiro estado, quais são as coordenadas no meu segundo estado, e calcular a distância em linha reta entre eles, que é essa distância aqui, ó, distância euclidiana. Que está aqui no slide, tá? Diferença entre, no caso, a latitude dos dois pontos ao quadrado, mais a diferença entre a longitude dos dois pontos
ao quadrado. Tudo isso na raiz, tá? Para elevar ao quadrado, tá? A gente tem a opção, o operador no Python que é o asterisco, asterisco, tá? E como tirar a raiz é a mesma coisa que elevado a meio, tá? Eu coloquei aqui elevado a meio também. Com isso eu calculo a distância. Eu vou pegar aquele estado, né, que eu sempre passo, eu quero calcular a distância do estado para o estado objetivo. Então a heurística fica no estado, né? E vou atribuir ao campo heurística dele essa distância que eu calculei. Então é isso que eu calculo heurística em linha reta. Então na hora de gerar os sucessores, ó, se tiver heurística eu defino a heurística, o custo já está definido. Na verdade não precisava nem passar aquela heurística lá, já que eu sempre estou colocando por padrão, né, meu filho? Só precisava do custo, né? Deixa eu deixar mais bonitinho então. Aqui. Heurística vai ser igual a 0 também. Faz mais sentido. Vai funcionar igual. Tcharam, onde é que eu tava? Beleza. E aí, ó, dado que eu criei o estado com custo, se tiver heurística, eu calculei a heurística, eu vou pegar a estratégia, que eu chamei de estratégia ali, e chamar essa função aqui, que é a função de avaliação, para definir qual que é a avaliação desse estado aqui que eu acabei de criar, tá? Essa função, avaliação aqui dentro da estratégia, olha que simplesinho que ela vai ficar, ó. A estratégia branch and bound, a função de avaliação vai fazer com que a avaliação seja igual ao custo. Na estratégia best first, a avaliação vai ser igual à heurística, e no A estrela, a avaliação vai ser igual ao custo e a heurística do estado. Tá? Com isso eu defino a função de avaliação do estado. Aqui está definida aqui. Beleza? Criei o estado, defini todos aqueles campos dentro do estado. Eu vou verificar, ó, se por acaso esse estado que eu acabei de gerar, eu já explorei antes, e nessa exploração de antes, tá, o custo, tá, ele for maior que o custo desse estado aqui, aí eu vou pegar esse estado novo que eu gerei, que eu consigo chegar nele com custo menor, e vou colocar na lista de sucessores. Se ele for explorado já com custo menor que o estado que eu acabei de gerar, então, por exemplo, Zerinde, pô, mas eu já cheguei em Zerinde com um custo menor que esse estado que você está gerando. Nem vou considerar ele na lista de sucessores. Tá? Quiser considerar, pode considerar, tá? Mas vai gerar mais sucessores para você explorar, porque ele vai ficar permitindo ir de volta, tal, passar para o mesmo caminho mais de uma vez, enfim. E se ele nem está na lista de explorados, obviamente eu já vou inserir ele na lista de explorados, tá? Então é isso a função do gerar sucessores. E uma vez que eu gerei esses sucessores de acordo e definindo a função de avaliação de acordo com essa estratégia, tá? Eu simplesmente vou pegar eles e inserir eles de maneira ordenada na minha fronteira, maneira ordenada de acordo com a função de avaliação, tá? Para inserir de maneira ordenada é muito simples, ó. Se você tem uma listazinha, tá? Eu só vou trocar aqui a minha tupla, na verdade aqui é lista. Vou colocar aqui 5, 10 e 20. E aí eu quero inserir, ó, colocar a lista aqui. E eu quero inserir o 15 nessa lista aqui, tá? Bom, o 15, se eu for inserir de maneira ordenada, ele tem que ficar nessa posição aqui, tá? Então, verificando. O 15, ou melhor, esse número aqui, ele é maior que o 15? Não. Esse número aqui é maior que o 15? Não. Esse número aqui é maior que o 15? É. Então, eu achei a posição que o 15 tem que inserir. Então, teria que dar um comandinho lá do tipo lista.insert na posição 0, 1, 2, o número 15. Então, eu coloco lista. E está aqui, tá 5, 10, 15, ele desloca o 20 automaticamente para o lado. Então, nessa de inserir ordenada, é exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Para cada sucessor naquela minha lista de sucessores, eu vou percorrendo essa fronteira aqui com o while, tá? Eu vou verificando, tá? A avaliação do meu sucessor, ela é maior que esse cara que está na fronteira nesse momento? Se ela for maior, ou seja, o cara que está na fronteira, ele tem que vir antes de mim, ele tem uma
função de avaliação menor, ou seja, se tiver o custo heurística ou o custo mais heurística menor, ele é mais promissor que eu, tá? Que ele ou gastou menos ou está mais perto, ou os dois. Então eu tenho que ir para o lado, procurar outro. E vou fazendo isso até que eu tenha uma função de avaliação, tá? Que é menor que o cara que está na lista. Nesse momento eu achei o ponto exato, tá? Ou eu passei desse while aqui, eu cheguei lá no final da lista, tá? Então, se eu passei do tamanho se eu não passei do tamanho da lista, ou seja, esse contador que eu obtive no momento é menor que o tamanho da minha fronteira, quer dizer que eu saí desse while, ou seja, esse break, antes de eu passar por toda a lista, e aí eu vou inserir naquela posição do contador. Se não, quer dizer que eu extrapolei a minha lista. Aí eu vou dar um append lá no final. Falou, se é o último, se é mais bicheira, ninguém da função da fronteira tem uma avaliação que é maior que você. Tá? Você vai ficar lá em últimozão, então, eu vou colocar aqui. Tá? Então tá vendo que inserir ordenado é a mesma coisa, a única coisa que mudou agora foi dentro desse gerar sucessores aqui, que de acordo com a minha estratégia de avaliação, que é esse cara aqui que vai mudar a função de avaliação. Do resto, sempre vou inserir ordenado de acordo com a função de avaliação. Beleza? Simplesinho, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu só carregar de novo aqui, que eu fiz alterações em cima, né? Essas alterações que eu fiz não vão dar nenhum erro. Aqui eu vou passar heurística none por enquanto, porque eu vou utilizar o branch and bound. Tá? Aqui eu estou colocando no branch and bound. Nossa, deu uma visitada legal, hein, branch and bound. Aqui eu vou colocando todos os nós que eu vou retirando da fronteira. Ó, estado retirado da fronteira, não é o objetivo. Coloco qualquer fronteira. Vamos perceber que aqui eu não consigo por causa da barrinha, mas pegar mais aqui para baixo que eu consigo acessar a barrinha de frontagem. Ó. Fronteira. Perceba que ó, no branch and bound, ó, a avaliação sempre é igual ao custo. Tá? E sempre os nós ordenados pela avaliação. Então, eu tenho 354, ó, o outro é 355, o outro, que é esse daqui na verdade, né? Avaliação. O outro, 359, o outro, 362, assim por diante. Então, estão sempre ordenados de acordo com a avaliação. E como sempre, eu tiro o primeiro, tá? Então, por exemplo, ó, fronteira, Sibiu, Fagaras, tananã. Na próxima que eu vou tirar é justamente o Sibiu vindo de Fagaras, certo? Aqui embaixo eu dei uma pausazinha só para mostrar a lista de explorados para vocês conferirem depois. E a hora que a gente dá o Enter, o resultado da busca, custo de 418, que é o mesmo custo que a gente obtém nos exercícios. O caminho Arad, Sibiu, Rinico, Piteste, Bucareste. Deixa eu voltar para cá. Tá? Arad, Sibiu, Rinico, Piteste, Bucareste, que é o custo, o algoritmo de menor custo. Tá? Se eu alterar isso daqui, então vamos lá. Eu vou colocar agora, vou passar minha heurística. Em vez do branch and bound, eu vou utilizar o best first. Best. Buscar solução. Tá aqui, ó. Completamente diferente do nosso branch and bound. Foi muito rapidão, tá? Só que, olha o custo do caminho, que a gente viu que ele não é ótimo. O custo do caminho deu 450, outra 418, mas ó, pilhou quase ninguém na minha... não precisou tirar muitos nós da fronteira de busca. Tá? Perceba aqui que é sempre a minha heurística e a função de avaliação são as mesmas. Tá? E sempre ordenado na fronteira aqui pela... basicamente, né, pela... Opa, heurística 0. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, puta susto, eu vi Bucareste com heurística 0, achei que tinha calculado. Não, Bucareste é o estado objetivo, a heurística vai ser 0 mesmo. Ufa. Tá? E ele sempre é ordenado aqui pela função de avaliação, que é igualzinha à função heurística. Ó. Então aqui eu tenho 176. Outra heurística aqui ó, é 194.
depois a heurística 349, então todo mundo ordenado pela função de avaliação, tá? E se eu colocar aqui o branch and bound, tá? Branch and bound, não, meu filho. Faltou a estrela, né? Falei, caramba, será que essa estrela... puta, busca. Tá? Perceba que o A estrela abriu ou considerou um pouquinho mais de nós, né? Tirou um pouquinho mais de nós da fronteira, teve mais passos que o best first. Tá? Só que o resultado da busca é ótimo. Perceba que a avaliação agora ela é composta tanto pela heurística quanto pelo custo. Ok? Aqui ela bonitinha, funcionando e todos os nós ordenados pela avaliação. Viu que a hora que a gente estabeleceu a estrutura básica, né? Para trocar a estratégia de avaliação é algo muito simples, tá? É só mudar a forma com que a gente calcula a avaliação do nó, o resto fica a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida na implementação, pode me chamar na videoaula aí, na live das aulas, que eu, se quiserem até que eu programe do zero, eu programo do zero. Não resolvi programar tudo do zero para o vídeo não ficar extremamente extenso como ficou no primeiro vídeo. Beleza?